Atenção porque vai começar a aula de inglês. Hello! Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar nossa aula de inglês. Hoje é a nossa aula 7. Olha aí, estamos caminhando, na segunda unidade com a nossa aula 7 de inglês. E para iniciarmos, vamos realizar a correção daquela última atividade que vocês fizeram no formulário. E aí vamos ver o que vocês conseguiram acertar, o que não. Quem tiver suas anotações, pega aí para nós conferirmos agora, ok? A terceira questão é a que eu quero corrigir com vocês. E diz a seguinte frase, a seguinte pergunta. O que significa a palavra may? Então, olha essa palavrinha aí. Ela significa o quê? Então, se vocês observarem as opções, a única alternativa que corresponde a essa palavra é a letra C, que quer dizer pode. Então, a palavrinha may, ela significa poder, pode. Então, lembrem disso aí. A próxima questão que eu quero que vocês corrijam também, quem errou, quem acertou, vai corrigindo aí, é a quarta. A quarta questão diz o seguinte: as palavras na imagem a seguir significa. Então, olhem essa imagem aí e tem essas palavrinhas. Nós aprendemos na nossa última aula as palavras mágicas. E dentro dessa frase aí, que esse rapaz, esse garçom está segurando, se refere a que frase, a que palavra que nós aprendemos? Tem o seguinte aí, ó. Your, que é a letrinha Y, O-U-R-E, welcome. E o que significa isso? Então, nós aprendemos que essa expressão, ela significa de nada, Então, na letra B, vocês podem observar aí que a palavra que corresponde a essa expressão é de nada, ok? Então, não esqueçam disso aí, não. Resposta correta, letra B. Próxima questão, que eu quero que vocês corrijam aí, relembrem comigo, é a quinta. A quinta questão diz o seguinte: escreva abaixo a palavra mágica estudada, que pode ser usada caso você não entenda ou escute o que a pessoa está falando. Então, nós vimos que, dentre aquelas palavrinhas mágicas, caso você não entenda ou você não escute o que a pessoa está falando e você quer que ela repita, qual é a forma bem educada de nós dizermos isso em inglês? Ah, Vitória, tem várias outras formas. Existem outras formas. E alguns alunos, eu vi que colocaram outras maneiras de dizer que não entendeu em inglês. Por exemplo, eu não entendi. Então, eu vi que alguns alunos, dos que eu acompanho, colocaram isso. Porém, eu perguntei dentre as palavras mágicas. Então, nós aprendemos algumas palavrinhas na última aula. E dentre elas, qual nós poderíamos usar? E a resposta correta é sorry. Está aí embaixo para vocês acompanharem. Então, essa palavra é a que seria correta quando você não entender ou escutar. Então, se alguém falar alguma coisa para você em inglês e você não entender aquilo que estão dizendo, você pode dizer sorry. E aí, pode também falar, desculpa, eu não entendi. E a pessoa vai repetir, tá ok? Então, lembrem disso aí, não esqueçam. E aqui está o gabarito para vocês das questões. Então, quem anotou pode ir conferindo aí. Primeira questão, letra C. Segunda, E. Terceira, C também. Quarta, B. E a última que nós acabamos de ver, que é a palavrinha sorry. Vamos começar nossa aula com a frase do dia, como eu sempre trago para vocês. E nossa frase hoje, ela está bem curtinha e bem simples e fácil, porque eu queria que quem não soubesse aprendesse essa primeira palavra da frase, porque eu acredito que as outras duas palavrinhas vocês já sabem, Tem 3 palavrinhas aí na frase. Acredito que essa segunda e terceira vocês já sabem o que significa, mas talvez algumas pessoas ainda não saibam essa primeira palavra. Então, eu quero ensinar para vocês. A frase em inglês é o seguinte: God is love. Ok? Então, quem não sabia a pronúncia, vai repetindo aí para aprender também. E o que significa essa frase? Essa primeira palavra, que vocês podem perceber aí, o G, O e D, ela significa Deus. Então, eu queria que vocês aprendessem hoje essa palavra em inglês. Deus, para quem não sabia. Se tiver alguém que já sabia, ótimo. Se não sabia, preste atenção para aprender.
e lembrar, tá certo? Então, essa palavra significa Deus. A de baixo, o is, significa é. E por último, nós temos love, que todo mundo sabe o que é, né? Amor. Então, a frase hoje é Deus é amor. Então, essa mensagem que eu queria trazer para vocês, que vocês lembrem, né, que Deus é amor e ama todos vocês. Vamos lá para o conteúdo de hoje. Nós temos como conteúdo vocabulário de uso diário em sala de aula. Eita, o que é isso? É simples. São aquelas expressões, né, aquelas palavrinhas que nós podemos usar na sala de aula. Ah, como é que seria sala de aula em inglês? Como é o nome professora, aluno, alguns objetos que vocês usam na sala de aula, frases que vocês poderiam usar também durante a aula. Eu sei que nós estamos agora em um momento um pouco complicado, porque nós não estamos exatamente em uma sala de aula, né? A sala de aula agora é você aí na sua casa e nós aqui. Porém, quando vocês voltarem para a escola, que eu espero que seja em breve, né? Se Deus quiser, vocês vão precisar usar essas palavras. Então, ó, fiquem bem ligadinhos hoje na nossa aula, porque quando vocês voltarem para a escola, vocês podem usar essas palavras em inglês com os professores de vocês. E até aí em casa mesmo, na casa de vocês, né? Porque agora aí é a sala de aula de vocês, vocês podem usar também, tá certo? Então, vamos lá começar? As primeiras palavras que eu quero mostrar para vocês é essas três aí. O nome sala de aula. Eu não sei se alguém já sabia o nome sala de aula em inglês, mas nós falamos igual essa palavrinha em laranja aí, ó. Classroom. É como se fala sala de aula. Então, né, o local onde vocês estudam, quando vocês vão para a escola, né, agora não, mas quando vocês iam para a escola, em que irão futuramente, né, em breve, vocês usam essa palavrinha aí para falar sala de aula. Na sala de aula, nós temos o quê? Estudantes e professores, né? Isso aqui a gente já está compartilhando dessas palavras. Eu sou a professora e vocês são os estudantes. Então, como é que diria estudante em inglês? Muito fácil. O nome estudante é esse aí que vocês observam também ao lado. Student. Se fala dessa forma, tá? Olhem as letrinhas que possuem no nome e aprendam também como é que se fala. E professora? Como é que a gente fala professora, professor em inglês? Nós falamos teacher. Esse nomezinho também que vocês observam aí, ok? Então, esses nomes vocês podem já usar no dia a dia de vocês, né? Quando se referirem à professora, quando a professora falar que é o aluno, estudante. Então, elas podem falar, as professoras de vocês, os professores, podem usar esse nome também, ok? Vamos para a próxima? Então, pessoal, aqui nós temos duas palavrinhas também, duas expressões que são muito usadas, que a professora de vocês, né, o professor, quando voltar para a sala de aula, eles já podem falar com vocês essas palavras. A primeira que eu quero mostrar para vocês é assim, amarelo aí. Olhem que os alunos na imagem, eles estão todos o quê? Sentadinhos. Então, essa palavra significa isso, sentar-se. Então, quando a professora de vocês, quando vocês voltarem para a escola, que o professor ou a professora de vocês disserem sente-se, eles podem falar em inglês já assim, ó. Sit down. Então, é como se fala sente-se em inglês, tá bom? A próxima, a menina aí, ela está em quê? Está como, né? Em pé. Então, como é que diria isso em inglês? Stand up. Dessa forma que vocês observam aí. Então, a primeira seria sente-se, a segunda, levante-se. Então, a professora de vocês pode usar isso muito com vocês, né? Durante a sala de aula. As próximas palavras e expressões, né, que eu quero mostrar para vocês, que podem ser usadas no vocabulário da sala de aula, são essas aqui. Primeiro aí, a mulher, ela está dizendo assim, ó. Pay attention. O que seria isso? Já é um pouco parecido com português. Quer dizer, preste atenção. Então, quando a professora ou o professor quer dizer preste atenção, então, eles podem falar dessa forma com vocês, tá bom? Lembrem disso aí também, muito importante. Já essa menina aí, ela está com o quê? Ela está abrindo o livro, na verdade. Como é que os professores, quando quiserem dizer para vocês, abram seu livro, eles podem falar essa frase que vocês observam aí também. Open your book, tá? Então, lembrem dessa frasezinha também, muito importante e muito útil para a vida de vocês, que vocês vão escutar bastante também.
E agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês alguns verbos que são muito úteis também na sala de aula. Todas as expressões e palavras que vimos até agora, né? Elas são de extrema importância e esses verbos também. Claro que existem muitos outros verbos que os professores de vocês usam durante as aulas, porém eu trouxe esses três que são muito comuns vocês ouvirem. Praticamente todos os dias, os professores de vocês podem falar eles. O primeiro é o menino escrevendo aí. Então, ele não está escrevendo. Como seria isso em inglês? É o verbo write, que significa escrever, como eu já acabei de falar. Ao lado, tem uma pessoa aí ouvindo, né? Olha, o ouvido aí. Então, ouvindo, escutando. Então, a palavrinha escutar em inglês é essa que vocês observam aí também. Listen. Tem esse Tzinho, mas não pronunciam ele, tá certo? Falamos dessa forma como eu acabei de falar para vocês. Qualquer dúvida, vão voltando, se vocês não entenderem a pronúncia, para falar certinho. Ao lado, e por último, temos a menina lendo. Então, vocês leem também todos os dias nas aulas, né? Para responder às atividades, para estudar, ver os slides, assistir aqui a aula. E a menina lendo, como é que seria essa palavra em inglês, ler? Essa que vocês observam, read. Se fala dessa maneira, que significa ler. Então, quando vocês quiserem dizer que estão lendo, que estão escrevendo, vocês usam essas palavrinhas. São verbos, né? E agora, eu quero mostrar para vocês alguns objetos da escola. Então, vocês observam que eu estou trazendo várias coisas que podem ser usadas na sala de aula. Algumas, o nome sala de aula, professor, verbos, expressões. E agora eu trago para vocês os objetos que vocês usam durante as aulas também, tá? Eu sei que agora a maioria dos objetos que vocês estão usando, na verdade, alguns objetos que vocês estão usando, é mais o lápis, borracha, caderno, mas vocês precisam também, muitos de vocês, alguma bolsa para levar para a escola, né? Uma régua, cola, que vocês ganham também na escola. E observem esses objetos, como é que nós falamos ele em inglês. A mochila, a bolsa que vocês usam, que pode ser usada, né, para ir para a escola também, nós falamos school bag. Se fala dessa forma, tá? Então, lembra que esse nomezinho que vocês observam aí, school, significa escola, tá certo? Então, já aprendeu também o nome escola em inglês. E a mochila, né, essa bolsa, seria a mochila escolar, a bolsa escolar. Então, é school bag, tá certo? Ao lado, nessa imagem, nós temos outros objetos também. Vários, né, na verdade. Mas eu quero mostrar para vocês esses três que estão marcados aí em laranja. O caderno, que vocês podem observar, o nome dele em inglês é notebook. Ok? Lembrem dele aí. Só a palavrinha book significa livro. Então, já é uma dica para vocês também. Essa palavra significa livro. E quando a gente fala notebook, seria caderno, tá bom? Lembrem dessa palavra também, importante ela. Lápis, em inglês. Então, lápis vocês usam todos os dias também para fazer as atividades, anotar no caderno. E lápis em inglês seria como? Falamos da seguinte forma, ó. Pencil. Se fala dessa maneira. Vão repetindo para aprender. Então, aqui são alguns objetos que vocês observam que podem ser utilizados na sala de aula. E, por fim, eu quero lembrar com vocês mais duas palavrinhas. E essas palavras nós já estudamos na sala de aula, então eu não vou repetir várias vezes aqui, porque nós já aprendemos, né, na última aula, na verdade. E elas são as palavras mágicas. Por quê? Na sala de aula, vocês precisam sempre usar as palavras mágicas. Às vezes você precisa pegar emprestado algum objeto com o seu colega. A professora, né, você quer pedir alguma coisa à professora ou professor. Vocês precisam usar essas palavras mágicas, são muito importantes. E eu tenho duas palavras que são de extrema importância. Todas as outras que aprendemos também, mas eu trouxe duas aqui para mostrar para vocês. É a palavrinha please, que significa por favor, e a palavra thank you, que quer dizer obrigado, né, obrigada. Então, essas duas palavras, por favor e obrigada, é muito importante serem usadas, tá bom? Não só na sala de aula, mas na vida de vocês, como já vimos na última aula. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a participação de cada um de vocês. Espero que tenham compreendido
Qualquer dúvida é só falar com os professores. E até a próxima aula. Thank you. Muito obrigada. Tchau, tchau. Bye, bye.